Mas hoje, nossa enquete de hoje é sobre vacinação. Tá aqui, ó. Olha aqui nossa enquete. Hoje, a audiência pública sobre imunização de crianças fecha consenso favorável à vacinação. Na sua opinião, deveria ser exigida receita médica ou a vacinação não precisava de receita médica? Dê sua opinião, aqui você tem vez e voz. Mas faça seu comentário, sem xingamento, com ordem e decência. Mas já vamos falar de política, vamos falar desse momento que faz parte. Esse é o debate público, aquele debate que nós esperamos para 2022. Já coloca a primeira matéria aí, Gabriel fez aí uma exposição do que está acontecendo no Brasil sobre a questão das eleições de 2022. Coloca a primeira matéria. As negociações para uma possível chapa de Lula do PT com Geraldo Alckmin sem partido enfrentam desavenças. Isso porque o ex-tucano Geraldo Alckmin está em um acordo com o PSB, ou um possível acordo, e o partido lançaria para vice-presidente se o PT aceitasse que o PSB lançasse ao menos 5 candidatos a governos no Brasil. Mas o PT quer candidatura própria nesses estados, entre eles do estado de Pernambuco e São Paulo. Então a direção do PSB agora admite negociar apoio ao candidato Ciro Gomes, do PDT. Nesta semana, Ciro manteve o tom de campanha nas redes sociais, dizendo que o Brasil vai mudar para melhor. Os discursos para as campanhas presidenciais não param. Sérgio Moro, do Podemos, lamentou que 2021 tenha sido marcado pela pandemia, desemprego, fome e enchentes, e disse que 2022 será um ano de escolhas. O tucano João Dória falou das perdas de vidas durante a pandemia e criticou o negacionismo e pediu esperança para 2022. Bolsonaro ironizou um protesto convocado pela oposição e apresentou um pronunciamento em rede nacional, no qual contrariou as recomendações da Anvisa. Gabriel Regis, para o jornalismo da Rema TV. Olha, tá aí, as eleições de 2022 está aí, já está à disposição de todos nós. Mas ele que chegou, que disse que hoje ia ancorar e ia para o debate, mas vai vir essa semana, o Paulo vai estar aqui também, ancorando. Paulo que começou essa ideia, acreditou no debate público e hoje nós estamos aqui com um programa maior líder de audiência, graças a homens que acreditam no debate público. Mas ele ficou assim, na direita, mas faz parte do processo democrático de direito. Paulo Cavalcante, boa noite e já deixe seu comentário, o que esperar de 2022. Boa noite, Zé, boa noite demais membros dessa insigne bancada aqui do News 5.1, boa noite toda a nossa equipe, boa noite você, que é a nossa audiência de segunda a sexta, nos trazendo alegria e a fraternidade, né? A bondade de estar nos assistindo aí. É claro que a gente tem que esperar coisas boas, Zé, né? A gente tem que esperar que as coisas melhorem, a gente tem que esperar que a gente possa ver de novo o engajamento. Inclusive eu estava vendo ontem, uma pesquisa até que a Globo estava fazendo sobre alguns lugares que estava sobrando emprego e não tinha pessoa suficiente para preencher as vagas lá, pedindo para o pessoal vir, o pessoal não desanimar e tal. Isso mostra que está tendo um pouco de... está esquentando, né, em alguns lugares a questão dos empregos, muita gente acreditando, abrindo negócios, frentes de trabalho, as coisas estão caminhando. É claro que nós vamos ter um ano de uma política muito dura, né? Uma disputa talvez como nós nunca tivemos na história moderna do Brasil. Eu espero que o bom senso predomine, né? Espero, né? Não creio que vá, mas eu espero que o bom senso predomine e que a gente possa disputar sim no ramo das ideias, no campo das ideias, porém saber até onde podemos ir, até onde a corda estica, respeitar também a ideia do outro, que parece que é uma coisa que não existe aqui no Brasil. Olha aí, essa aí é a opinião do Paulo Cavalcante. Jesuíno Boabadi, e você acha, Jesuíno, como é que vai ser esse ano as eleições
porque algumas previsões aí diz que previsões não boas dessa polarização, e Ciro Gomes chama o Moro para o debate. E aí você acha que tem que debater antes mesmo, para a gente conhecer as propostas dos candidatos? Fala para mim aí, Jesus. Na verdade, hoje, como eu sempre falo, né, as redes sociais são muito voláteis, né? Todas as informações estão a dispor, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, né? Seja nos jornais, são vários jornais, de plataforma, inclusive na internet. O fato é que 2022 está aí. Aproxima-se uma eleição onde a polarização é de fato. Você vê a direita infelizmente, agora com o Moro se levantando como a questão da terceira via, e nós temos a esquerda que tem Ciro Gomes, temos aí o Lula, e que assim, essa conjectura aponta que tanto o Moro, tanto o presidente Jair Messias Bolsonaro vai fazer uma divisão com essa ala evangélica, com essa ala de direita, né, que tem a se formar. O Moro, ele não é político. Ele sempre falou que ele não é político. Ele era um juiz de fato. Você vê que o discurso dele é ruim demais. A fala dele é péssima. É algo assim totalmente que você... Olha, ele não nasceu para política. Eu ainda penso que ele vai nadar e vai chegar no momento que ele vai para o Senado. Que aí sim, ele possa alcançar uma cadeira no Senado da República. Agora, o presidente Jair Messias Bolsonaro, se ele fechasse a boca hoje e ficasse lá internado alguns dias, eu quero a melhora, e ele não se postasse ou entrasse mais em conflitos, ou parasse de negar, que enquanto ele está negando ali constantemente, ele está perdendo. O Ministério da Saúde já perdeu a consulta pública, perdeu na audiência pública. Então, ao meu sentir, o presidente Jair Messias Bolsonaro tinha que parar de ouvir esse pastor Silas Malafaia, que já deve sair da questão da igreja e se afastar já para o mundo político, que ele se não me engano, já é pré-candidato a vice do Bolsonaro, presidente Bolsonaro, e ele deveria ouvir outras pessoas. Tudo indica que Silas Malafaia é o pretenso vice-presidente da República. Então, a minha análise é essa. Forma-se algumas chapas, mas o que há no Brasil é uma polarização de direita e de esquerda. Olha, agora Moisés Cruz. E aí, Moisés, o que esperar de 2022, essa polarização e o Ciro Gomes desafiando o Moro para o debate público, sair do Twitter e vir para o debate? Como é que você vai ver? Vai ter aí uns 10 candidatos a presidente. Como é que você vai ver esse 2022? Vai ser uma guerra acirrada mesmo? Zezinho, o Sérgio Moro deveria ser muito infantil de aceitar um debate com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um leão velho, é um estrategista, é macaco velho, vive de política, é eterno candidato a presidente, Ciro Gomes. O Moro está entrando agora, muito jovem, despreparado, ele não tem nem discurso. Tem até uma fonoaudióloga para melhorar a dicção dele e tal, tudo, porque ele não tem condições. Então, se ele aceitasse, Zezinho, hoje um debate, um pega com Ciro Gomes, que é um leão velho, seria uma ataca, isso não faz o menor sentido. É melhor o Sérgio Moro ficar na dele. Agora eu vi hoje, Zezinho, a Amanda Clay lá no 3 em 1, falando uma coisa bem bacana que eu achei interessante. Ela disse o seguinte: já conversou com alguns deputados, Samuel, algum pessoal da política, bispo, e eles disseram o seguinte, que aquele que não pontuar pelo menos 15% que está fora. Da terceira via, eles vão cair fora. Não, eles vão abandonar o barco. Eles. Já conversaram. Se até abril, deram um prazo, de março a abril. Se não bater 15%, o partido do Ciro disse nós que vamos, vai investir nos vamos cair deputados. fora, vamos largar vocês aí, porque vocês não vão a lugar nenhum. E aí o partido vai pegar esse dinheiro que era para investir no cabeça de chapa e investir em deputado que vai ganhar mais, exatamente. Então, Moro, Ciro Gomes, aquele outro de São Paulo, Dória. O Dória, vocês fiquem veados, fiquem espertos. Se vocês não pontuarem até lá, o Dória, enquanto ele ficar nesse discurso, bateu no Bolsonaro, não saiu do lugar. Esse discurso ninguém aguenta mais, Dória. Mostra a tua proposta, fala para que você veio. Então, Zezinho, se não sair dessa bolha de ficar falando para 1% do eleitorado, não vai atingir os 15% e também não vai ter o apoio da militância. Eu desejo que tenha mais nomes aí, posto aí, porque eu não quero a polarização, não. Mas vamos lá. Samuel Costa, Paz e Amor, ele me prometeu ali que disse que hoje vai ser light, não vai interromper, ele hoje vai fazer um debate clássico. E faz porque ele é muito inteligente. Mas vamos lá, Samuel. E aí? Faz a sua avaliação
se vai ser uma guerra acirrada, se pode acontecer aí uma frente ampla, se a terceira via pode ser uma revelação ou vai ser essa polarização mesmo? Eu penso que a população brasileira já escolheu seu futuro presidente, né? Basta você fazer uma análise de conjuntura aqui em Porto Velho, uma das capitais que tem a maior concentração de evangélicos, de ex-bolsonaristas que se tornaram arrependidos e que hoje tentam constantemente, assim como o Zezinho, buscar uma terceira via que, como disse o Moisés Cruz, não criou musculatura suficiente. É bem sabido que quanto mais candidaturas tivermos no primeiro turno, fica mais fácil ainda para o Lula vencer a eleição, seja no primeiro ou no segundo turno. E o Bolsonaro, se ele calasse um pouquinho a boca, não agora, mas há uns 2 anos atrás, tivesse sido anti-ciência, pregasse o discurso, né, do equilíbrio, da ponderação, explicasse para os seus eleitores mais aloprados a real necessidade de se ter um discurso permanente com o Congresso Nacional, viabilizar uma frente de coalizão em defesa do fiel cumprimento da Constituição, de tirar o Brasil do marasmo, do atraso, certamente ele poderia apresentar algo propositivo e, quem sabe, até conseguir uma eventual reeleição. Isso independentemente do aspecto filosófico, religioso, né, político de cada um de nós. Agora, o que se percebe é que no centro do país, São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, nós temos aí 3 candidatos, pré-candidatos ao governo do Estado, liderando as pesquisas em primeiro, segundo e terceiro lugar. E por incrível que pareça, meus irmãos, sabe quem está liderando lá? Primeiro lugar, Fernando Haddad, do PT. Qual é o percentual? Mais de 25%. Aí você vê lá Márcio França, PSB, do Partido Socialista do Brasil, que quer fazer também. E a terceira colocação, Guilherme Boulos, que foi a sensação nas eleições de 2020, no tocante à prefeitura da maior cidade do país. E aí você vê o Calil em Minas Gerais, o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, e todo mundo querendo migrar para ir para frente entre os partidos PCdoB, PSB e PT no aspecto nacional. E com isso, lamentavelmente, Ciro Nogueira, Ricardo Barros, na hora que pegar para capar, vão abandonar o Bolsonaro, que eles não estão apoiando o Bolsonaro, eles estão alugando o apoio, e aí o Bolsonaro vai ver navios. Boa noite, Josinélio, que está já ali, já está pronto para o debate. Samuel me prometeu que hoje não vai lhe interromper, você vai concluir a sua linha de raciocínio. Boa noite, eu queria que você já fizesse sua avaliação. O que esperar de 2022? Você espera Lula presidente ou Bolsonaro presidente? Eu estou surpreso, eu estou esperando o Léo aparecer aqui, rapaz. Rapaz, eu acho legal o sonho assim, das pessoas em relação a essa visão política hoje nacional, né? É impressionante acreditar que Lula possa ser presidente do Brasil. Acho até bonito assim, o sonho daqueles que acreditam, mas não tem lógica do camarada que aparece em primeiro lugar nas pesquisas ter chance de não consegue sequer sair na rua. Então eu não só estou trabalhando a favor do Bolsonaro, como acreditando que ele será o presidente, vai continuar sendo presidente, até por minha ideologia, e eu já vejo o Bolsonaro, né, se mantendo no cargo, Zezinho. Essa que é a minha visão. Olha aí. Jesuíno, as redes sociais estão 2 máquinas, Bolsonaro e Lula, as duas aí. Os dois montados aí, montando, e na verdade ainda não surgiu. Você acha que o nem ajuda quem? Nem como assim? Nem Lula nem Bolsonaro. Hoje não existe isso. Você vai ter que tomar um partido, você vai ter que tomar uma posição. Como diz o Josinélio, eu também acredito, Josinélio, eu vou nas tuas convicções, só que, infelizmente, não é nós que fazemos pesquisa, várias pesquisas, seja de XP, seja de qualquer instituto, que vai para dentro da periferia, vai para dentro de locais onde não predomina aquela pessoa de alta renda, daquela, né, que tem um poder aquisitivo maior, ele vai votar em quem? Gente, a miséria tá aí, para todo mundo assistir. Ah, mas esquece o PT, eu não quero saber do PT. Esse PT ladrão, petralha. Vamos discutir o atual. Enquanto, aqui eu quero concordar com a fala do Samuel, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi negacionista no aspecto de vacina, foi negacionista no aspecto de sempre ser orientado por seu filho e a política, eu ia falar um palavrão aqui, mas a política econômica fracassada de Paulo Guedes, que isso é perceptível,
a qual só pensa em enriquecer, só pensa em ganhar lucro com seus milhões que está investido em outros países, países esses que estão lá nas Ilhas Caimãs, o seu recurso, ele, infelizmente, nadou e ele vai perder para si próprio, praticamente, infelizmente. É isso que nós assistimos e eu falo com muita tristeza no coração. Paulo Cavalcante, você quer fazer acrescentar alguma coisa, Paulo? Não, eu acho que vai ser uma disputa, como eu já disse, uma disputa muito forte. Eu espero que o presidente restabeleça o mais rápido possível. Eu não quero o presidente no hospital, eu quero o presidente na rua. Eu sei que ele precisa se cuidar, ele precisa começar a obedecer às regras lá do médico. Ele come fora de hora, ele come porcaria e ele está pagando o preço. Claro, porque ferraram ele, né? Aquela facada, como bem comentou aqui o Moisés ontem, aliás, um dos melhores comentários que eu já vi sobre essa questão da facada aí do presidente. Parabéns, Moisés. Eu acho o seguinte, o presidente tem tudo, porque, veja bem, ele não está só. Se fosse só o Bolsonaro, é complicado, porque ele tem a fala ruim, como o próprio Zezinho fala sempre, porém, além do caráter dele, que é muito bom, é um cara honesto, e o problema dele é ser transparente, esse porque o Brasil gosta de fake, o Brasil adora fake, né? E o Bolsonaro não, ele é transparente, ele é aquilo mesmo que ele é. Mas, não se esqueça, ele tem uma equipe formidável que está fazendo o Brasil andar para frente. Olha, o Moisés Cruz está aqui querendo acrescentar. Bora. Eu só quero fazer uma correção. O Samuel passou uns dados aí meio equivocados. Lá em São Paulo, quem lidera não é a Alckmin. Quem lidera não é a Haddad. Quem está liderando é a Alckmin. Então, só para corrigir a fala do Samuel. O Haddad não tem 25%, tem 18% lá em São Paulo. Mas isso ainda não chegou ainda o Tarcísio. Porque essas pesquisas é tirando o Tarcísio. Ele ainda não se lançou como pré-candidato. Quando o Tarcísio se lançar pré-candidato, acredito que o cenário mude. E deve mudar. Com relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro vai vir todos contra um. Todos. Todos que estão aí, pessoal. Não se iluda. A esquerda, centro-esquerda, os que dão uma de santinho, todos vão se juntar contra o Bolsonaro. E todos vão cair, porque nós vamos arrebentá-los nas urnas. Samuel Costa, você queria fazer uma correção, alguma coisa parecida. 30 segundos, mas é 30. É um equívoco e uma inverdade a fala do meu colega Moisés Cruz. Talvez se ele tivesse lido, né, na ânsia de querer corrigir, se ele tivesse lido com mais atenção, ele ia observar que são inúmeros cenários. Quando se tira o Geraldo Alckmin da disputa, quem lidera as pesquisas, não com 25%, mas com 28%, é o Fernando Haddad. Seguindo, respectivamente, na segunda colocação, o ex-governador Márcio França e, subsidiariamente, o Guilherme Boulos, do PSOL. Os 3 candidatos da esquerda liderando a pesquisa do governo do estado de São Paulo, que é o maior colégio do país. No Rio de Janeiro temos o Marcelo Freixo, que também saiu do PSOL, foi para o PSB, liderando com muita folga. E o candidato do Moisés, né, que o Bolsonaro apoia ele, pessoal, não passa de 7%. Fica só num dígito, então é por essas e outras que o Bolsonaro tem dificuldade em montar reduto. E em Minas Gerais, sabe o que aconteceu? O Calil já declarou apoio, o eleito o melhor prefeito de capital do Brasil, já querendo fazer a dobradinha com o Lula, no 3º ou 2º maior colégio do Brasil. Olha, vamos levar, porque vai ter muita coisa. Eu quero aqui para a mensagem, já eu passo para o Josenélio ele fazer um contraponto, mas é porque se a gente for parar, vamos aqui. Vamos para a mensagem. Bora, Paulo Cavalcante. O Arnaldo, boa noite, Arnaldo. Boa noite. Minha opinião, para mim, não tem que ter receita médica. Já está difícil arrumar médico. Estou esperando até hoje um neurocirurgião e até agora nada. Um exame de neuromiografia saiu para o dia 26 de janeiro e estava na regulamentação há 2 anos, a saúde de Porto Velho. E do Brasil, toda está feia. O nosso hospital do João Paulo vai ficar no papel, é o que está dizendo o Arnaldo, está sem fé
em toda essa questão. O Jorge Andrade dizendo, boa noite a todos, essa reunião organizada, com certeza a comunidade teve participação. Tenho convicção que para os problemas foram apresentadas propostas e ou sugestões e parte da população, a voz do povo, garante certamente os anseios, interesses da comunidade. Só gostaria de ter participado dessa audiência pública. O Evaldo Cunha dizendo, boa noite, Bispo, Jesuíno e outros. Na minha opinião, não tem necessidade de receita médica. Samuel, como sempre, chutando números que não existem. Bolsonaro vai se reeleger. E é você, Samuel, vai morar na Venezuela, tá sendo? E você vai morar na Venezuela, ok? Boa noite! Esse Samuel virou comédia, se junta com Jesuíno, que só... como é que é? Só pelada na política. Só pelada na política. Piada. Ainda querem falar mal do presidente. PT nunca mais. Galvão. Ivone, boa noite a todos aí do estúdio. Na minha opinião, não é necessário receita médica para vacinar. Ivone aí. Olha, alguém quer 30 segundos aí para comentar as mensagens? Deixa só, Também. Então bora, 30 segundos. Tudo bem, o Galvão, se eu for de esquerda, eu admiro o Samuel, você tem posição. Se eu for de esquerda, eu tenho a posição que é de esquerda. Agora, criticar, elogiar... O microfone, Jesuíno, você esqueceu o microfone. Eu me esqueci. Olha, primeiro, não sou de esquerda e admiro o Samuel por ter essa posição em sempre falar que é de esquerda. Se eu for de esquerda, eu vim a público e falar, sou de esquerda. Agora, eu tenho opinião própria. Eu não sou alienado, eu não sou uma pessoa que não tenho aquela restrição de falar o que eu penso. Eu sempre torci e apoiei. Tem foto do presidente Jair Messias Bolsonaro, eu e a Ada. E apoiamos, pedimos voto. Agora, criticar ele já me leva à esquerda é por isso, por conta dessas manifestações que o povo está vendo que está polarizado. E a cada dia, infelizmente, nós estamos assistindo o fracasso de um governo de direita indo por águas, por conta dessas manifestações. Que a gente pode falar qualquer crítica que já é levada. Eu só queria comentar daqui. Não, daqui a pouco, peraí. Como eu fui citado, né, aqui pelo nosso prezado telespectador Evandro. Evandro, política não é torcida, Evaldo. não. Evaldo, né? É. Não é torcida de futebol. Eu torci para que o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo e trouxesse o Hexa. Mas se não fosse os 7 gols da Alemanha, o Brasil teria vencido com o gol do Oscar. Então esse negócio que você está falando assim, em nome disso aqui, PT nunca mais, eu e você temos apenas um voto. Quem vai decidir é a maioria do povo brasileiro. E a maioria do povo brasileiro, todos os institutos de pesquisa apontam a vitória do Lula, seja no primeiro ou no segundo turno. Josenélio, você queria fazer um contraponto? Não, aí? na verdade eu não consigo entender, até lanço a pergunta aí para os meus colegas aqui de bancada. Rapaz, por que os institutos de pesquisa sempre colocam o Lula na frente, inclusive alguns dizendo que ele vai ganhar no primeiro turno, mas ele não consegue sair na rua? Eu gostaria que vocês me respondessem. E por que o Bolsonaro estava em Santa Catarina? Dizem que o estado de Rondônia é o estado mais bolsonarista que tem. O Bolsonaro foi agora em Santa Catarina, lá o povo gritando mito, mito, mito. Eu queria entender porque isso é uma manifestação espontânea do povo, não é uma organização. Se existe de fato essas pesquisas dizendo que Bolsonaro vai perder no primeiro turno, eu quero que alguém me explique por que ele continua movimentando as massas do jeito que ele faz. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, o Jesuíno, ele sempre diz assim, infelizmente Bolsonaro vai perder, infelizmente. Eu queria saber se o Jesuíno vai votar em quem? Quem que ele vai, no Ciro, no... Daqui a pouco ele vai declarar o voto dele aqui. Ele vai vamos fazer. lá, vamos ouvir. E também, se não quiser. Agora, o Moisés Cruz quer acrescentar. Teve um ouvinte, um telespectador nosso, que ele disse que a saúde está de mal a pior. Só o Ministério da Saúde mandou para os municípios e estados 25 bilhões só para atenção básica. Sabe o que é atenção básica, nosso telespectador, você que está do outro lado? Esse postinho que você vai ali na esquina, isso é atenção básica. Opa. 25 bilhões só para esse pessoal. Atendendo 17 milhões de brasileiros que serão atendidos na atenção básica. 1 bilhão só para aquelas crianças que não têm... para atender crianças de 0 a 7 anos de idade, que não tem alimentação, má alimentação. Então, se está faltando um atendimento melhor e tal, cabe você cobrar do seu governador e do seu prefeito, porque dinheiro foi enviado, sim, 25 bilhões.
Não, agora vamos para Porque os tem que vídeos. responder o Josinelli, né? Porque ele fala. Então vai, mas 30 segundos, senão a gente vai ficar aqui. A gente não vai conseguir sair. Verdade. Olha só, Josinelli, o Lula, ele não precisa estar na rua. Né? Eu não sei que fissura é essa de querer, né, que o cara vá pra rua pra quê? Pra meia dúzia de aloprado querer assassinar o cara? Não se preocupe, Josinelli. Em menos de 10 meses, a verdade vai vir à tona. E eu já fico feliz por saber que o pastor Josinélio, ele não briga mais pela retirada da urna eletrônica. Ele já começou a confiar na urna eletrônica. E quando o Bolsonaro perder, eles vão tentar trazer a mesma situação, sendo que o Trump perdeu nos Estados Unidos no modelo que o pastor Josinélio defende, e até hoje ele disse que lá nos Estados Unidos também teve fraude. Olha, nós vamos... teve. Não, por favor, nós vamos para os vídeos. Pelo amor de Deus. Por favor, nós para os vídeos, dentro dos vídeos. Gente você morta comenta as votou nos falas. Estados Unidos, gente Não, morta, gente por favor. votou 4 vezes. Não, por favor, Paulo. Morto de 10 anos votou. Dentro dos E vídeos. vai negar que houve fraude nos Estados Unidos. Paulo, Manifestação. O cara quer negar a verdade. Olha, eu vou desligar os microfones, porque é o seguinte, dentro dos vídeos você acrescenta aquilo que você tem que Tá comentar.